e tem um valor que é insubstituível e que não vejo muito nas outras opções, que é o facto de o interesse, a compliance que têm neste projeto não passar do seu amor ao cavalo e à sua equitação. Praticamente o Dr. Bruno Rente conseguiu rodear-se de pessoas sem interesses, que não pertencem a lobbies, que não pertencem a interesses particulares, e isso é extraordinário e já de si é motivo de louvor. Eu, como já vou tendo alguma idade, conheci o pai do Dr. Bruno Rente quando era presidente do Sport, e que é um tempo que eu lembro com saudade, quando uma palavra de um líder ou um aperto de mão de um líder valia mais do que uma assinatura reconhecida. E como sai aos seus, e assim não degenerou, o Dr. Bruno Rente faz jus a este espírito exatamente. Onde não me revejo de todo é no atual estado de coisas, de opacidade, com tiques ditatoriais, de parcialidade, num mundo de favores pagos, de nepotismo, que se tornaram com impunidade atualmente mais frequentes. Aí não me revejo de todo. O Dr. Bruno Rente honrou-me, disponibilizei-me para ajudar no que fosse preciso, honrou-me com um convite para a Assembleia Geral, onde eu me procurei rodear de dois juristas de primeira água, os Drs. Anderson Guimarães e o Dr. Elman Sousa Costa, uma vez que, infelizmente, parte do hipismo decorre agora nos tribunais, coisa que eu peço ao Dr. Bruno Rente que, na medida do possível, acabe rapidamente, e da Sra. Condessa de Nigra, que, tal como eu, é uma cavaleira amadora e que me deu a honra de me ajudar com o mesmo espírito que é o meu, que é o amor ao cavalo e à equitação. Gostava de deixar aqui um conselho, porque é que não se deve votar no Dr. Bruno Rente. As pessoas que estão contentes com o atual estado de coisas, de coação, de medo, de opacidade, de falta de transparência, não votem na equipa do Dr. Bruno Rente, por favor. Muito obrigado pelas suas palavras que muito me honram. Só aqui um pequeno parênteses, de facto, de vivermos neste clima de constante, permanente guerrilha e questões de tribunal. Nós próprios temos a nossa estrutura também, e tendo isso por desenvolver e por enfrentar, podemos ter o privilégio de contar com o Dr. Filipe Anacoreta Correia para nos ajudar a colocar, a selar todo esse clima, essas ações que se pairam sobre nós e que só minam o nosso desenvolvimento e nos prejudicam. Uma outra questão que temos é a questão relativa à formação, sendo um dos pontos principais do nosso programa. Se poderíamos aqui dar mais umas ideias relacionadas com a formação. Se eu pedir até ao Bruno se pudesse chegar aqui, ao Major Bruno Pires, para falar só um minuto sobre isso. Boa tarde. Esta candidatura à formação tem um fator importante, eu diria que é o fator de crescimento de toda a federação e de todos os restantes pilares, como no que diz respeito à formação de praticantes, à formação de oficiais e à formação de treinadores. E isto num plano em que tudo se complementa e fará ou provocará o aumento do nível que pretendemos, tanto seja de treinadores, que farão melhores atletas e que dos atletas ou dos antigos atletas possam surgir melhores oficiais e novos oficiais. E assim, no fim do mandato, teremos uma formação ou uma federação sustentada na formação que congrega estes três pilares. Julgo que é... Obrigado. Passando para uma outra questão, e não vamos ter, acho que, tempo para responder a todas. Há aqui duas questões que me parecem extremamente importantes responder, que
sobre uma delas, sobre por favor, só chegar aqui a... Sobre o que é que temos a dizer sobre a declaração da lista A, dizendo que queria impugnar as eleições e o resultado da Previdência Cautelar de hoje. E o facto é que nós vemos aqui este momento com grande preocupação. Se por um lado as questões relacionadas com os normativos não estejam a ser cumpridos em todo o seu esplendor, por outro lado há grande preocupação em o dilatar desta situação pode levar a toda a programação dos projetos hípicos, dos cavaleiros e dos clubes, e que terá mais uma vez repercussões muito graves a esse ponto. Portanto, o dilatar desta situação, vemos isto com grande preocupação, deixamos inclusivamente o repto e pegando nas datas ou limite ou nos dias que outra direção diz que pode, na nomeação de novos delegados, deixamos o repto até se isso for de facto um impedimento, pese embora, e segundo o resultado da Previdência Cautelar de hoje, não parece que isso tenha grande sustentação, deixamos o repto para, na eventualidade de serem nomeados novos delegados, que a gente consiga minorizar este tempo, porque pode ser muito pesaroso para todo o projeto hípico, mais uma vez. E pronto, e constatar que isto também não pode deixar de ser aqui um contínuo encrespar das relações e das atitudes, que em nada favorece o desporto, e portanto devemos ter aqui uma postura, a nossa postura assim será, uma postura sempre muito construtiva, de resolver problemas e não trazer ainda mais problemas para a nossa atividade, e também não deixando que isso, não podemos deixar isso passar em dar de boa nota que nós tentaremos sempre ter uma postura de diálogo permanente, uma vista ao desenvolvimento equestre, e não promover este constante clima de guerrilha e de intimidação, que não nos levará a mais lado nenhum. Só ver se temos aqui mais alguma questão para resolver ou para transmitir. Tenho questão de colocar uma questão ao Dr. Pedro Beja da Costa, como Presidente da Assembleia Geral da Sociedade Hípica até menos de dias atrás, como é que ele vê, como é que interpreta a situação e a posição da direção da Sociedade Hípica de apoio à lista A e do conhecimento que nós temos de alguma coação junto dos delegados da Sociedade Hípica de forma a votarem num certo sentido, e até o que é que ele pensa do abaixo-assinado que circula dentro do clube relativamente às eleições do próximo dia 2 de outubro. Olha, vejo sobretudo com tristeza, julgo que não é verdade, porque tanto quanto sei a direção da Sociedade Hípica está dividida em relação ao tema das eleições, e tanto quanto me é dado ver, a orientação do Sr. Presidente da Sociedade Hípica é no sentido de o voto ser um voto unânime na lista da sua preferência. Vejo com pena, mas os atos ficam com quem os pratica, e julgo que provavelmente estará a ser mal aconselhado
porque não seria de outra forma a tomada de uma atitude menos digna de um presidente da sociedade hípica. E mais não me quero alongar porque vejo o tema e mesmo que o que referiu, o facto de existir um abaixo-assinado dos sócios da sociedade hípica noutro sentido, revela exatamente que não existe essa unanimidade em relação à opção que o Sr. Presidente de Direção entendeu fazer. Mas não me queria mesmo alongar sobre isso porque é um tema que me é penoso. Muito bem. Não havendo... Perdão, por favor. Eu, se me fosse permitido, gostava de, no fundo, para secundar a sua preocupação em relação à continuidade desta travessia do deserto jurídica, lembrar a todos os intervenientes que nós vimos desde há alguns anos, exceção heroica feita aos cavaleiros que, fruto de projetos individuais, têm feito e têm dignificado e honrado o hipismo português. Nós vimos fazendo uma triste figura em termos nacionais e internacionais. O que penhora o nosso desporto de uma forma que é muito mais rápido penhorá-lo do que o devolver ao ranking que ele tinha e que nós herdamos. Isto em relação ao dirigismo internacional, em relação às organizações, em relação aos patrocinadores, em relação à própria ideia que aqueles que um dia sonham vir a aderir à nossa modalidade possam ter. Raramente as pessoas que consideram vir a pôr os seus filhos a montar a cavalo têm qualquer coisa de menos inteligente. E quando se apercebem que o ambiente é mau, eu pelo menos é assim que tenho feito enquanto tive os meus filhos em casa, levo-os para outro. Eu não gostava que os filhos das pessoas que gostam de cavalos os levassem para outro. E gostava que os agentes desta crispação, deste autoritarismo, deste ambiente mais próprio dos políticos que infelizmente temos hoje em dia, ou dos meios futebolísticos, eu confio muito no Dr. Bruno Rente e na sua equipa para acabar com ele de vez. Muito obrigado pela confiança. Pronto, não havendo mais questões colocadas, resta-nos manter-nos à disposição. A nossa plataforma online continua disponível para qualquer questão que queiram ver esclarecida. Muito agradecemos o envio para essa forma e responderemos tão breve quanto possível a essas questões. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde.